Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um podcast, O Mundo em Uma Hora. Queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Eu sou Adriana Machado, estou aqui com meu companheiro Roberto França. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, companheiros. Vamos aí discutir as questões mais quentes aí do momento, né? E agora é a Ucrânia o centro do universo. Vamos nessa aí. Hoje a gente vai discutir os desenvolvimentos da questão do conflito na Ucrânia. Hoje a gente grava o podcast no domingo à noite, mas ele vai ser exibido na Causa Operária TV na segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Lembrem de dar um like no nosso vídeo, distribuir nas suas redes sociais, contribuir para a Causa Operária TV e para o canal Internacionalismo. Então, vamos começar. As últimas notícias da Ucrânia, a gente vê que depois que o imperialismo ameaçou, levou armas para a Ucrânia, fez o golpe em 2014, continuou mandando armas recentemente, fazendo uma campanha na imprensa, o Putin resolveu começar as ações militares na Ucrânia. A gente quer deixar bem claro que o objetivo do Putin não é oprimir o povo da Ucrânia, é derrubar o governo apoiado pelas forças nazistas e se defender do imperialismo e da expansão da OTAN. A gente vê aí hoje, nas últimas horas, as pressões do imperialismo continuam aumentando. Eles fizeram sanções econômicas, fecharam espaços aéreos e marítimos, tem uma pressão muito grande aí para a Turquia fechar o Mar Negro e o Bósforo. Estão fazendo sanções nos bancos, no SWIFT, que é o sistema que o capitalismo usa para a transferência dos bancos. Os cartões de crédito, Visa e Mastercard, estão estudando sanções contra a Rússia. A França e a Inglaterra estão pedindo banimento na Rússia na Copa do Mundo, também sanções. A gente está ouvindo falar de ataques cibernéticos contra os sítios importantes da Rússia. A Austrália, Japão, Coreia do Sul pressionando. A Suécia e a Finlândia estão falando em integrar a OTAN. A Finlândia abriu um processo no parlamento para discutir a inclusão. A Rússia já falou que tomaria medidas militares automáticas se isso acontecesse. E a gente está vendo aqui em Nova York, na França, na própria Rússia, em várias partes do mundo, várias manifestações nas ruas, impulsionadas pelas mentiras da imprensa capitalista, falando que o Putin é o mal dessa história, que a Rússia deve ser combatida, quando é claro que eles estão defendendo dos avanços do imperialismo. O Putin, conversando com autoridades militares, o Anatolian reportou isso, falou que o Putin, conversando com o ministro da Defesa e o chefe das Forças Armadas da Federação Russa, em uma fala que foi transmitida ao vivo pela internet, disse que as ações da OTAN são tão hostis que as forças nucleares russas devem ser colocadas em modo especial de combate. Ou seja, as forças nucleares russas estão aí sendo colocadas para serem usadas a qualquer momento. Então, queria começar com essas considerações e pedir para o companheiro Roberto falar o que você acha dessa situação, por que está todo mundo apoiando a OTAN, com esse slogan de toda guerra é uma guerra ruim. Estão juntando os inocentes políticos, os comprados pelas ONGs, das fundações e os nazistas em protestos contra a Rússia ao redor do mundo.
E essas manifestações podem ser usadas para justificar o ataque do imperialismo à Rússia, usando a desculpa de que eles estão defendendo o mundo contra o mal. A gente vê essa propaganda para demonizar a Rússia e a China só piorando. Então, companheiro Roberto, por que a gente tem que ficar do lado do Putin contra o imperialismo? Bom, boa tarde e dizendo primeiramente assim que vamos lembrar aí que pegar o exemplo começar com a Anvisa. A Anvisa é um bom exemplo, porque por que a Anvisa é um bom exemplo? A Anvisa, é uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela, no auge da pandemia, quando a gente precisava de vacina e tudo mais, no Brasil, o que aconteceu? O que a Anvisa fez? A Anvisa que está sob controle do governo aqui do Bolsonaro, né? Embora digam que a Anvisa mantém independência, isso é uma grande mentira. Ela não tem independência nenhuma. Vamos lembrar o caso dos agrotóxicos cancerígenos. Ela colocou, no nosso caso aqui, os consumidores do Brasil, agrotóxicos cancerígenos proibidos até mesmo na própria União Europeia, que não é nenhum lugar democrático nem nada. Mas imagine aqui. Então, assim, agora a gente vê a Anvisa, e a Anvisa tinha proibido a Sputnik V, que era a vacina. Então, no tempo que a gente precisava das vacinas, a Sputnik V foi ali rechaçada como vacina eficaz, sendo que comprovadamente era a vacina mais eficaz. Então, isso é um exemplo de como a Rússia vem sendo atacada. Outra coisa, companheira Adriana e companheiros aí da Causa Operária TV, o Bolsonaro, ele é uma pessoa de extrema direita. Ele foi eleito sobre uma plataforma, inclusive, falando de comunistas, recuperando os comunistas como um inimigo, né, do Brasil. E agora o Bolsonaro, ele, embora tenha feito a visita, ele foi lá e mandou os membros, né, representantes na ONU, ajudar no cancelamento aí ou das sanções da Rússia, né? Ou seja, o Brasil atuando aí como um capacho do imperialismo. Então, aí, pegando esse caso aí especificamente, para dar um exemplo, a extrema-direita, ela é aquela que combate a esquerda. Se a gente pegar o Putin, onde ele está atuando, companheira? O Putin, ele atuou na frente contra a extrema-direita tchetchena, né? Ela atuou na Ossétia do Sul contra o nazismo da Geórgia, e os partidos atuantes na Rússia hoje, nenhum deles é de extrema-direita. Vamos lembrar uma outra coisa, companheira? É importante falar do projeto de lei que deu independência, que garantiu, né, ou que reconheceu as repúblicas do Donbass, que são repúblicas de Donetsk e Luhansk, que são repúblicas que são antinazistas e também por isso que elas se autoproclamaram independentes. Então, o Partido Comunista da Federação Russa, ele foi e deu, ela fez o projeto de lei e o Putin assinou. Isso é muito importante para mostrar que o Putin, de forma alguma, ele é um agente da extrema-direita e que, na verdade, a Ucrânia ela se configura como um país representante do nazismo, junto com Polônia, com Bulgária, com Lituânia, entre outros, companheira. E o nazismo que foi financiado pelos Estados Unidos, né? Pelos países imperialistas, diretamente. Mas o engraçado é que na imprensa capitalista agora, o Putin é que é o fascista. Eles estão falando, tem uma matéria no The Guardian, que é um filósofo de Yale, da Universidade de Yale,
ele chama Jason Stanley, ele é especialista em fascismo. E aí o que ele está falando é que os fascistas na Ucrânia são muito poucos, eles são só 2% do Congresso e que não fazem muita diferença. E que o Putin é que é fascista porque ele se juntou com o Dugin para pegar a Crimeia, para tomar a Crimeia depois do golpe que colocou os fascistas no poder, e pela ligação dele, que eles estão falando que existe, com o Trump e o Steve Bannon. O que você acha disso? Vamos falar um pouco sobre como é que funciona o fascismo na Ucrânia hoje, depois do golpe de 2014. Eles estão falando, inclusive, que o Putin não pode ser o que vai fazer a desnazificação da Ucrânia, porque o presidente da Ucrânia, Zelensky, ele é judeu. A família dele morreu no Holocausto. Como que o Zelensky ia ser mancomunado com os nazistas? Então, acho que a gente tem que falar um pouco como que funciona o nazismo, não só ali na Ucrânia, mas em toda aquela área, como que ele é financiado pela OTAN, né? Primeiramente, isso é muito interessante, né? Vamos pegar o Zelensky, aí o pessoal anti-guerra, eu até, vamos fazer assim, eles são especialistas em fazer busca. Vai lá fazer a busca do Zelensky e vai ver, escreve assim, Zelensky frentes de batalha. Aí vocês vão encontrar lá o Zelensky junto com o exército atacando as repúblicas que se separaram justamente para fugir do nazismo. Porque o DPR e a LPR são duas repúblicas que elas rechaçam completamente a extrema-direita. No caso, outra coisa que também a própria inteligência brasileira, o pessoal que ataca a causa operária, podia fazer até uma própria busca aí para saber quem é o Batalhão Azov. Porque aí, se ela pegar o Batalhão Azov, o que ela vai encontrar e a esquerda brasileira, né, companheira, adora uma simbologia. Então, se eles são bons de simbologia e tudo mais, eles poderiam fazer uma busca Batalhão Azov e ver o símbolo. O que a gente encontra no símbolo? O Sol Negro, que é um símbolo do nazismo, que é da extremíssima direita. Aí vocês vão encontrar também ali o símbolo do nazismo, quando Hitler, ele vai desaparecer, né, que ninguém sabe o paradeiro dele, e vai encontrar também o símbolo invertido do nazismo no Batalhão Azov. Ou seja, se o Zelensky fosse um antinazista, ele teria acabado com o Batalhão Azov. Porque, vamos pensar bem, se ele é um cara que combate a opressão, a primeira coisa que ele tinha que fazer era combater a extrema-direita no próprio país. E não é isso que ele está fazendo. Então, o Batalhão Azov é um deles. Aí eu convido também a todos a estudar o que é o Pravi Sector, o setor direito. O setor direito, né, o Pravi Sector, é um partido de extrema-direita, diferente. Inclusive, quem tem dúvidas, coloque lá o Rússia Unida e compare o Rússia Unida, um partido nacionalista, que é um partido, embora é um partido nacionalista, mas não é de extrema-direita. Quando a gente fala partido nacionalista, a gente está falando de um partido que defende o Estado e as empresas estatais. Ele está defendendo, né, subsídios à população, ele está defendendo os interesses até da própria burguesia, ali no caso, a burguesia se chamaria burguesia nacional, que ela não está ligada a embora tenha papéis em Wall Street, ela não está ligada a esses interesses, porque se ela tivesse ligada, ela teria feito com a Petrobras, né? Teria rifado todo o sistema produtivo. Então, acho que quem fala que o Putin é de extrema-direita, porque simplesmente ele acabou
por exemplo, ficou muito só para concluir o raciocínio, o Pussy Riot, né, que é aquela banda de rock, que era patrocinada pela Anistia Internacional, para fazer, né, que é uma ONG aí, ultra-imperialista do Império Britânico, a gente pode dizer assim, ultra-imperialista mesmo. A Anistia Internacional é um organismo aí tão perverso quanto o NED, contra o IRI, né? Não é o IRE daqui, não, é o IRI lá dos Estados Unidos. E é isso, companheira. É, Quem fala isso é assim, é porque não fez nenhuma pesquisa básica que daria para qualquer uma pessoa que se diz letrada, né, para pegar o exemplo aí do pessoal aí que diz que são mais inteligentes que os outros, né, não tem muito interesse, parece, talvez porque, não sei, né, tem relações com essas ONGs. a Ucrânia, que inclusive treinou neonazistas de outros países, né, se tornou aí um país que treinou neonazistas da Alemanha, da Inglaterra, até do Brasil, da Suécia, e parece que todo mundo está esquecendo agora, de repente, os nazistas da Ucrânia, apesar de todos os relatos de que eles estavam oprimindo a população, queimaram os comunistas, tudo que a gente já sabe, né? Jogaram bomba nos russos no Donbass. Tem várias reportagens até mesmo dessas ONGs imperialistas de ajuda social, de human... esqueci o nome agora. Human Rights Watch. The World Jewish Congress, várias fundações judias tiveram todos esses relatos de que havia a extrema-direita participando do governo da Ucrânia e sendo muito violenta com a população. Agora eles estão falando que não, que a extrema-direita na Ucrânia não Human Rights Watch. Fizeram aí uma página, uma denúncia grande em 2018 contra os fascistas na Ucrânia, mas agora o imperialismo está querendo falar que não, que é o Putin, que é o fascista. Eu queria que a gente falasse um pouquinho da Crimeia, porque eles estão usando falando que ele é um nacionalista cristão, mas eu queria comentar aqui, antes de você comentar do Dugin e do nacionalista cristão, comentar que essa matéria que fala que o Putin, que é o fascista, esse especialista em fascismo, ele fala que a Ucrânia é uma democracia, que o Zelensky foi eleito democraticamente, e fala que o Putin aprisiona líderes. Aí tem um link, você clica no link, é o Navalny. É o Navalny que eles estão reclamando que o Putin... que é o Guaidó da Rússia, né? É um absurdo. Vamos recuperar um pouco dessa trajetória. A gente pega a Ucrânia, ela foi devastada nos anos 90, 2000 ela entra em 2004 com a Revolução Laranja. A Revolução Laranja vai levar os neoliberais ao poder, né? E aí, quando chega em 2010, teve a eleição democrática. Sempre dizem que eleições são democráticas, né? A gente tem que sempre estar atento com isso, mas a eleição de 2010 foi do Viktor Yanukovych. Então, aí tem que ver que em 2010, veja, 4 anos antes da questão da Crimeia, o Viktor ele já vai assumir a presidência da Ucrânia. E ao assumir essa presidência da Ucrânia, isso já foi uma derrota da Revolução Laranja. O Viktor não tinha nada, ele é uma pessoa de direita tradicional, uma direita convencional, ele não tem nada de esquerdista, não tem nada também com a extrema-direita, embora
né, era um governo que manifestou mais a possibilidade de atuar com a Rússia na questão energética. O que aconteceu em 2010? A partir do momento que ele começa a governar, empresas como a Royal Dutch Shell, ou Shell, empresas como a Chevron, a ExxonMobil, elas vão então começar a atuar de forma bastante agressiva contra esse governo do Yanukovych, que queria aderir à chamada União Econômica Eurasiática. O que é essa união? É a união hoje que é composta por Cazaquistão, Rússia, Azerbaijão, Armênia. Então, é um pequeno bloco econômico que ele estava disposto a aderir a isso. Isso eu estou falando em 2010, tá? Então, nesse momento, então, começa o impulsionamento, uma figura chamada Yulia Timoshenko, que é uma figura de extrema-direita, inclusive andava com guirlanda, essas guirlandas igual da Sarah Winter. E ela vai, então, ser uma figura central na promoção da propaganda anti-Yanukovych e a propaganda anti-Putin. 3 anos antes, em 2007, o Putin ele já tinha feito um manifesto de Munique contra as ações da OTAN, que a OTAN já estava chegando muito perto já da Rússia. Então, o que tem a Ucrânia? A Ucrânia ela tem o gás do xisto pirobituminoso. Isso aí é um material muito importante do ponto de vista energético. Ela é rica nesse material, no xisto. E aí o que acontece? Esse material ele interessava a essas empresas, essas companhias energéticas, tá? E nesse caso, a Gazprom ela já tinha um controle muito grande do gás no Mar Negro, no petróleo no Mar Negro e tudo mais. Então, é uma questão geoestratégica. A Gazprom, que é a indústria russa. Que é uma indústria russa. Ela é a indústria de petróleo e gás da Rússia, hoje uma das maiores companhias. Inclusive, a final da Champions League era para ser, em Moscou, na Arena Gazprom, e a Ucrânia, inclusive, quer que os imperialistas não façam a final na Arena Gazprom. É uma empresa quase estatal, praticamente muito mais estatal que a Petrobras. Então, como que, veja só, o extrema-direita, o nazista, o fascista do Putin, ele defende o Estado Nacional. Ou seja, não faz nenhum sentido a gente falar isso. As ONGs entraram diretamente na Praça Maidan, depois no golpe de 2014, organizações não governamentais, entre elas a Center for Constitutional Rights, Earth Rights International, organizações não governamentais que atuaram diretamente no golpe contra o Viktor Yanukovych. Ele não era nenhum Putin, tá? É importante dizer isso. Mas não era como o governo da Revolução Laranja, ultraliberal, e que foi colocado como fantoche justamente para fragmentar vamos dizer assim, o entorno da Rússia para poder agir de forma de uma guerra não convencional. A partir do golpe da Praça Maidan, ninguém sabia quem ia assumir o golpe. Mas foi conveniente para atores como, por exemplo, John McCain, senador, que aparece em 2014, inclusive fazendo saudação nazista, né? Junto com os nazistas. Isso é uma foto que é pública, qualquer um pode colocar John McCain, saudação nazista, coloca qualquer língua que vocês quiserem. Se não conseguirem achar no Google, vai achar no Google, vai achar em qualquer buscador, vocês vão ver, até no Edge. Tá? Vocês vão ver lá a figura do John McCain com o senador Christopher Murphy. Duas figuras ultraconservadoras, nazistas, ligadas à Ku Klux Klan, lá no golpe do Maidan, que é um golpe da extrema-direita para atacar a Rússia. Então, é preciso entender, só para finalizar essa parte, se a gente não compreender que os nazistas tomaram o poder a partir de 2014, a gente vai ficar do lado da Ucrânia.
e nós temos que tomar um lado. Nesse lado, a esquerda precisa estar do lado da Rússia. É importantíssimo isso. Esses nazistas, inclusive que não estão só na Ucrânia, né? Estão em outros países ali do lado, como a Polônia, a Estônia, né? Sim, ó, no caso, o que acontece? A inteligência do imperialismo ela é extremamente competente. Já foi mostrado isso no caso Edward Snowden, no caso Julian Assange, pessoas extremamente competentes e que, né, se foram perseguidas aí, porque para mostrar como a inteligência dos Estados Unidos ele atua de forma bastante, isso é demonstração de força, isso é imperialismo de fato. Então, assim, o caso quando Lituânia, Estônia, Letônia se tornaram da OTAN, isso acho que a partir de 2004 a coisa vai ficar muito grave. O que eles se aproveitam? O fato daqueles 3 países do Báltico, que é o Mar Báltico, inclusive que fazem um tampão em Kaliningrado, que é parte, né, da Rússia, mas não está junto. A Kaliningrado, inclusive agora os voos, né, não podem passar pelo espaço aéreo desses 3 países, com as sanções. Kaliningrado ficou uma espécie de um enclave russo, né? Então, eles pegam esses 3 países, são 3 países de grande parte do povo que é calvinista. Aí eles aproveitam da questão cultural aí da maioria do russo ser assim católico ortodoxo ou budistas tem na Calmúquia, islâmicos. Então assim aí você tem eles se aproveitam aí de países que se colocam com diferença cultural e aí você vai proliferando o ódio aí como a esquerda do pessoal fala, de extrema-direita mesmo, até nesses países. A Lituânia é o mais significativo. Aí países como Bulgária, com uma extrema-direita também extremamente... Polônia é o que eles aproveitam, é um país católico romano, eu não estou dizendo que católicos são nazistas, tá? Mas eles se aproveitam da diferença entre catolicismo ortodoxo russo e o catolicismo romano, para poder promover o extremismo de direita. Na Polônia tem também. E financiado, gente, é importante dizer isso, financiado pela CIA, pelas essas organizações não governamentais, todas elas, as grandes, todas, aproveitando de dinheiro, e inclusive, no caso dessas milícias, com dinheiro, inclusive, de capital privado, diretamente para esses terroristas. Esses terroristas que são de milícias de extrema-direita e devotos da extrema-direita. E eles estão tentando colocar, sempre tentaram colocar uma ligação entre o Putin e o Trump, né? Alegaram que o Putin estava ajudando o Trump a forjar as eleições aqui. E aí entra o identitarismo bravo, né? Que o Putin, como o Trump, é contra mulheres, entra um identitarismo sem limites aí. Fala que o Putin é homofóbico, que ele é contra as mulheres, e até liga ele com o Eric Prince, que é o CEO da Blackwater, que tem notícias aí de que queria fazer um exército privado na Ucrânia com 10 bilhões de dólares, e eles estão tentando ligar ele ao Putin agora. Então, é muito absurdo. E o outro argumento que eles usam é que o Putin e a Rússia são imperialistas. E eles usam isso, essa anexação da Crimeia depois do golpe de 2014. E esse Alexander Dugin, que tem uma teoria que eu acho que você pode explicar melhor do que eu. O que acontece, né? Primeiro, já dando, para não cortar do contexto. Vou falar isso agora e depois no final da minha fala.
Depois vai falar que a gente é ligado ao Alexander Dugin. O Dugin ele criou uma teoria geopolítica, ele não é de esquerda, tá? É importante também salientar que ele não é de esquerda, ele criou uma teoria chamada Quarta Teoria Política, muitos adeptos do Brasil dessa Quarta Teoria Política, mas a teoria do Dugin, sobretudo o eurasianismo, não é nova, é uma teoria que a gente pode voltar lá no século XIX, no contexto daquilo que se chamava o Grande Jogo, que era a disputa entre Reino Unido e a própria Rússia, que vai culminar numa teoria de 1904 de um geógrafo do Reino Unido chamado Mackinder, que vai criar a teoria do Heartland. A teoria do Heartland, se a gente traduzir, é o coração da Terra. De acordo com o Mackinder, quem conquista o coração da Terra conquista o entorno dela, que é o cinturão sanitário, que tem a ver com a Ucrânia, Cazaquistão, Quirguistão, todo aquele entorno, e quem conquistar essa porção conquista a chamada Ilha Mundo. Quem conquista a Ilha Mundo, então conquista o mundo. Isso aí a gente tem o Reino Unido, em 1904, perdendo o poder para os Estados Unidos. Então, são os Estados Unidos com seu poder marítimo, conquistando, a partir da ideia da doutrina Monroe, América Latina, Caribe, ocupando aí as ilhas do Oceano Pacífico e tal. O Mackinder ele vai salientar, então, não, agora o Reino Unido então, tem que se voltar para a Terra, o continente eurasiático. Então, portanto, então ele faz essa teoria. E ele vai salientar assim, olha, se a gente não tomar a Rússia agora, a Rússia daqui a pouco vai ser o país dominante no mundo. Sendo que a Rússia, embora tendo uma grande extensão e com o nome de império por conta dos czaristas, e era um império em termos territoriais, ele não se comportava como imperialista. E eu digo isso porque era um país atrasado em relação ao próprio capitalismo. Veja, é o país que até 1917 era um país que a gente vai lembrar que é um país feudal. Se a gente for ler os escritos do Lenin, para quem se considera revolucionário, para quem se considera de esquerda, bastaria pegar até os textos de Leon Trotsky, principalmente, quando ele fala da história da Revolução Russa, vai estar explicado lá da questão do problema que é o problema agrário, não que seja um problema da questão agrária, né? Não é um problema agrário, a questão agrária do atraso da Rússia em relação aos demais. Então, o imperialismo, se ele é um regime de força, a Rússia, então, não estaria coagindo os demais. Agora, no caso do Dugin, o que eu posso dizer aqui? Ele diz assim, olha, a identidade da Rússia, né, para ele, a Rússia, a identidade dela como uma confederação de nacionalidades, ela é telúrica. O que é telúrica? É populações da terra, domesticaram os cavalos, sabem lidar enfim, em territórios bastante inóspitos, enfim, essa é a colocação. Então, ele está defendendo, o que o Dugin defende é assim, ó, ele diz, nisso consiste precisamente o lado mais substancial da política, notem bem vocês, da política da afirmação da soberania política. Então, o Dugin está só falando de soberania. Né? Então, assim, é importante dizer que a soberania é o que também nós defendemos para libertar o Brasil e os países atrasados da dominação dos Estados Unidos e da dominação capitalista. O primeiro passo é definir isso. Na verdade, o que o Dugin está propondo é uma teoria do que se chama, na imprensa mainstream, de multilateralismo. Ele fala de multipolar. Então, o Dugin ele não tem nada a ver com... Se as pessoas vão fazer busca, vai pegar logo de cara a Vice. Primeiramente vai aparecer a Vice, o Dugin como o geopolítico da extrema-direita. Vai cair lá o Dugin com o Olavo de Carvalho na primeira busca.
Só que aí é preciso aprofundar um pouco mais na leitura. Aí eu recomendo um livro, 2004, que é a Geopolítica da Rússia Contemporânea. Aí vocês vão entender que ele está propondo a soberania da Rússia. Ele não está propondo nenhum imperialismo, ele não está propondo nenhum ataque aos países vizinhos, ele está propondo justamente recompor. Ó, veja só para finalizar o Dugin, ele está propondo uma ruptura com aquilo que ele chama de ordem mundial unipolar. E ele diz americanocêntrica. Americanocêntrica. Ele está rompendo com isso. Agora, se isso é ser de extrema-direita, aí, eu acho que é um grande equívoco, porque a extrema-direita ela é imperialista, em geral, porque se a gente pegar o que foi o Hitler, com a forma com que ele usou as corporações para massacrar as pessoas, se a gente pegar o Mussolini e a subserviência dele ao imperialismo para massacrar as pessoas, né, acho que é preciso dar uma leitura nessa parte aí, e assim, cuidar com os algoritmos. Mas, só para fechar, senão o pessoal corta do contexto, nós não estamos defendendo a política do Dugin. Nós estamos dizendo apenas que nem o Dugin se confirmaria como uma pessoa da extrema-direita. E o identitarismo confunde as pessoas. Então, o Putin não é fascista e não é imperialista também, porque apesar da Rússia ter várias empresas, a Gazprom, você comentou, são grandes empresas e tem uma oligarquia, ele não tem nenhum monopólio que domina o mundo em nenhuma área, né? Não dá para falar que a Rússia é imperialista por causa disso. E a Rússia não está querendo conquistar ninguém, nem mesmo a Ucrânia, né? Nem mesmo a Ucrânia. A Ucrânia, no caso da Ucrânia, o último artigo do Putin foi no ano passado, ele escreveu sobre dizendo a história dos dois países. Convido a todo mundo a ler esse artigo com calma. E inclusive, isso foi feito uma pesquisa depois na Ucrânia, uma pesquisa de um instituto importante lá, e eles perguntaram se o artigo tem a ver. Nas regiões russas, mostra que a maior parte concorda com o artigo, que os povos eslavos ali têm toda uma relação e eles se formaram praticamente juntos, a partir de tribos étnicas russas, que é o russo Kievan, formado lá no século IX. Então, assim, o que aconteceu no longo do tempo, aí uma série de contradições colocou a separação, né, que é aproveitada pelo imperialismo, com objetivos geoestratégicos, de tomada daquele território central da ligação entre a Rússia e a Europa. Então, a gente tem que levar isso em consideração. O Putin, ele não tem objetivos imperialistas, a Gazprom mesmo é uma empresa muito fincada no território russo, né? A Gazprom mesmo a Petrobras, que detinha grande parte dos ativos de petróleo do planeta, né? Inclusive atuou lá na Angola e avançou, né? A Gazprom não chegou nem no patamar da Petrobras no auge, né? Embora a Gazprom ela seja muito poderosa hoje, mas os monopólios concretos do petróleo, que demonstram força, eles controlam organizações não governamentais, a imprensa capitalista, eles controlam as universidades, a Universidade de Yale, a Universidade de Harvard, Oxford. Inclusive, no caso da vacina, é o exemplo que as pessoas esquecem, ficou claro que a Pfizer quer estabelecer o monopólio da vacina no mundo. Não tem nenhuma algo concreto que a Anvisa tenha apresentado que reprove a vacina russa como algo que não fosse eficaz. Inclusive, ninguém nem sabe que a Cazaquistão fez vacina, por exemplo. E Cuba também tem vacina. Só para a gente ver como que funciona o imperialismo. Ele é um regime de força, de poder, e agora estão usando essa histeria para
para fazer com que as pessoas, que são de esquerda, inclusive, esqueçam dos horrores que a Ucrânia estabeleceu, sobretudo a partir de 14, com a queima da casa dos sindicatos, com a destruição dos povos de Donetsk e Lugansk, aliás, de toda a Nova Rússia, que é metade do país, e aí a gente vai vendo o problema, né, Adriana Machado? E a gente está vendo, tem um vídeo um dos líderes neonazistas de uma das gangues na Ucrânia, chama C14, ele chama Yevhen Karas. Ele falando que o Ocidente está dando dinheiro para a Ucrânia porque eles vão fazer o trabalho que o Ocidente quer que eles façam, que é atacar, fazer a guerra com a Rússia. Ele está falando que é interessante para eles pegar essas armas, que falam que as armas são dadas para eles porque eles gostam de matar, gostam de lutar, e que eles têm o maior número de javelins no continente europeu, e que para eles não é, para esse cara do neonazista, nem é interessante se juntar à Europa, porque para ele a Europa acabou, mas que é interessante ver a Rússia partida em 5 pedaços. Então, quem está saindo para falar que não pode ter guerra, que a Rússia é o mal, está, na verdade, falando que a OTAN pode atacar a Rússia, sim, que a Rússia é o mal. Estão repetindo essa ideia e dando aval para o imperialismo atacar a Rússia e destruir o país, que é o objetivo que a gente viu aí com o imperialismo acuado, depois do Afeganistão e tudo que a gente está vendo. Agora, para eles têm que atacar, e eles não podem atacar diretamente, então estão usando a Ucrânia. E a esquerda, as pessoas que não têm noção do que está acontecendo, estão comprando toda essa propaganda do imperialismo e saindo às ruas para falar que a Rússia é o mal dessa história, que pode muito bem ser usado pelo imperialismo como desculpa para atacar, né? A gente pode ver um pouco das matérias que estão saindo, ligando o Putin ao Bolsonaro. Até saiu essa, que o Putin é de direita, porque está ligado ao Bolsonaro, e é um absurdo, né? É falta de leitura concreta, porque, assim, se a gente for fazer uma leitura econômica do governo Putin, para pegar o econômico, você não tem privataria. Se você vai pegar esse aspecto econômico aí, a privataria, veja só, o Brasil aqui, que o pessoal disse que ia combater o Bolsonaro, o nazismo, o fascismo, lembra? O movimento Ele Não, Ele Nunca, colocando aí fora fascismo, aí os caras não querem apoiar Lula, né? De repente Lula vai entrar aí como um cara da direita para esses movimentos aí. O que acontece ali, se a gente fosse fazer uma leitura econômica, você tem uma economia muito mais estatal que o Brasil. Que veja só, se nós comunistas defendemos a economia estatal, o Putin ele tem uma economia quase estatal. Tem uma burguesia lá nacionalista, mas boa parte dos capitais nas maiores empresas são do próprio Estado. A Rússia hoje tem uma grande reserva de ouro. Isso é importante como lastro para a crise. Ela tem a segunda maior, aliás, a maior tecnologia militar da companhia, que é uma companhia estatal dividida em outras 30 companhias, compõem uma holding, compõem holdings. Então, assim, você tem uma forte presença do Estado. Então, ele é muito mais pró-Estado do que boa parte da esquerda pequeno-burguesa, que não combateu nenhum processo de desestatização. Só pegar o lado econômico. Se a gente pegasse o lado
da questão LGBT, também é outra falácia. Porque o Putin, primeiro que ele não tem nenhuma lei contra esse pessoal que tem opção, e é assim, ele só diz que ele não, da parte dele, mas ele não proíbe as pessoas de fazer alguma coisa. Se pegar o Bolsonaro, muito mais para ser combatido. E o Bolsonaro se tornou antifascista agora, né? E o pessoal esquece Então não dá para comparar. Se pegar na questão do combate ao nazismo, ele combateu os nazistas na Chechênia, na Ossétia, aliás, tirou dos da Geórgia, né? Conseguiu ajudar a Ossétia, a Odessa. Então, ali, se você pegar, então, em termos de combate real ao nazismo, Navalny, inclusive o Navalny, ele é um elemento da extrema-direita, né? Porque ele é uma espécie de Juan Guaidó da Rússia, né? E o pessoal diz que não pode prender o indivíduo que está causando contra o país. Eu acho que não faz nenhum sentido a esquerda defender um elemento como o Navalny, além de ser mentiroso, ele é um elemento que promove a extrema-direita. E sem contar outra coisa, né? O Putin defende talvez uma das últimas economias estatal, que é a Bielorrússia. A Bielorrússia é o espaço mais soviético de todo o espaço pós-soviético. A Bielorrússia tem indústrias de trator, é o país pós-soviético mais bem organizado, né? Talvez até o Cazaquistão, antes da crise, também era um deles. Mas a Bielorrússia, que também tem ali as suas organizações neonazistas contra a Bielorrússia. Em breve a gente vai ter que falar da Bielorrússia, não duvido. Vamos colocar de novo os neonazistas lá na linha de frente. Então, essa questão do Putin aí é uma barbaridade, uma atrocidade que a esquerda está fazendo, e uma leitura vulgar da realidade. Porque, agora, de fato, o Putin ele tá no sistema, ele é capitalista. Assim como até mesmo o caso do Lula. Também estava defendendo, capitalista. Aí sim tem burguesia, tem problema, tem luta de classe, tem problema capital-trabalho, etc. A gente vê aí a Rússia já fez aquele acordo com a China, que é um acordo histórico entre que eles se comprometeram em se ajudar. A gente viu a declaração de Cuba, do governo de Cuba, que totalmente condena as ações da OTAN e pede para desescalar desescalar o conflito. Estou falando meio em português, meio em inglês, mas Está correto. Tá temos. correto. Então, a gente tem essa união dos países que não se alinham com o imperialismo, Rússia, China, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte. E isso não quer dizer que esses são países imperialistas, são países com uma burguesia nacional que estão lutando contra o imperialismo, e isso, para o trabalhador, em qualquer parte do mundo, é um progresso, a luta contra o imperialismo. Então, é muito claro que a gente tem que apoiar a Rússia, que condenar a Rússia agora é ficar do lado da OTAN, e a OTAN, sem dúvida nenhuma, é quem está escalando esse conflito, porque realmente querem destruir a China e a Rússia, porque economicamente esses países estão ameaçando a dominação econômica do imperialismo. E o que mais que a gente pode falar? Eu acho que é isso, né? Eu acho que, a gente tem ainda, dá um tempo aí, eu acho que... Eu queria falar uma coisa, como que seria uma luta, uma guerra entre o imperialismo e a Rússia e a China por agora, se pudesse falar. Mas pode sim. voltar depois que você terminar. Essa é ótima. Veja só.
Primeiramente, a gente vai ter consequências trágicas econômicas para o mundo inteiro agora, sendo guerra fria ou quente. Mas, evidentemente, a China já ontem já se manifestou já contrário à posição da Ucrânia e da OTAN. Veja só, do ponto de vista bélico, a Rússia só perderia na questão da marítima, mas a Rússia detém poder terrestre, ou seja, entrar na Rússia não é fácil. Napoleão perdeu, Hitler perdeu e todo mundo que entrar lá vai perder. Não adianta, isso aí é uma questão militar que é básica. Isso está no Clausewitz, isso aí está no... Qualquer especialista militar vai falar a mesma coisa que a gente está falando aqui. Não entra. Então, eles precisam fazer esse processo de convencimento para ver se o povo de lá derruba o Putin, né? Com crise econômica, sanções, etc. Então, eles estão escalando o conflito nessa direção. Se for para o confronto real, de guerra real e total, que aí é um outro termo que é correto, e como você também usou o termo escalar e desescalar é o termo correto, militar, se a gente for para essa linha do alinhamento dos dois países e juntando aí Coreia do Norte, provavelmente entraria nesse conflito Irã, se ninguém usar um arsenal nuclear, eu apostaria assim, tranquilamente numa vitória da China e da Rússia contra os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos estando num outro continente. A Europa estaria totalmente arrasada se ela tentar enfrentar a Rússia nesse momento. Não tem a menor condições. Eu diria que até em termos de se comparasse à Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, até assim, a Rússia hoje tem mais condições de vencer, como já fez em 1945, quando era a União Soviética. Impossível, impossível. Nenhum analista militar, o próprio Pentágono, falaria, eles dentro da conversa inteira eles sabem disso. Por isso que eles precisam da imprensa. A gente, com essa notícia de que o Putin está colocando o armamento nuclear a postos, a gente fica com medo do que seria uma guerra nuclear, né? A gente vê a Austrália já fez aquele acordo com a Inglaterra e com os Estados Unidos, a AUKUS, para ter o submarino nuclear. Então, a gente fica realmente esperando que existe essa possibilidade do pior acontecer. E eu acho que eu queria terminar com uma piada ou uma história que eu escutei num podcast. Era um americano morando na região do Donbass, um comunista que estava lutando esses últimos 8 anos contra os nazistas na Ucrânia. E ele falou que quando eles desafiam o Putin, que eles começam a falar do canal México-Canadá. Ou seja, os Estados Unidos vão virar um canal entre o México e o Canadá. A gente fica rindo, porque a ideia do imperialismo desaparecer traz um pouco de alívio e comédia. Eu que estou aqui em Nova York fico preocupado com essas claro. Conversas eu acho que todos nós ficamos de guerra nuclear. Mas eu acho que é por isso que é importante. O Putin propôs uma conversa que ele sairia se a Ucrânia se mantivesse neutra e sem armas de outros países, o que é uma coisa muito simples, muito racional, não é difícil, e com a população pressionando o imperialismo seria muito mais fácil. Fica difícil se todo mundo sair às ruas para condenar a Rússia, aí fica muito difícil mesmo, porque quem está fazendo as agressões é o imperialismo, é a OTAN. Nós estamos aí nos últimos 5 minutos, né? E estamos em 54:27 aí da gravação. Isso remete a nosso curso de História do Brasil. É importante que
todo mundo se inscreva, quem esteja ouvindo, se inscreva no curso, porque o que os russos estão fazendo é defendendo o seu território, uma confederação de nacionalidades complexa, multiétnica e muito mais aberta e muito mais, embora seja um país duro também, porque é o capitalismo, mas não é a ditadura ucraniana. A Ucrânia é uma ditadura nazista, embora ele coloque na Constituição que não proíbe o nazismo, mas o Brasil também fala que não pode ter latifúndio e tem. Então, isso não quer dizer absolutamente nada. Então, a gente convida a fazer esse curso. E não é ditadura imperialista, né? Não é ditadura. E aí a questão do sujeito, nós falamos muito a questão do imperialismo, é ele que controla mesmo as ações, então você não pode, se a gente aqui fala que a gente tem que apoiar Putin, daqui a pouco você vem sanções. E as sanções implicam no povo, né, quem está mais fora desse contexto, pode ainda manifestar contra, isso é o contexto de guerra não convencional. Então, o que está acontecendo é esse processo de escalar e desescalar o tempo todo, usando a imprensa, usando organizações para arrebentar um país que está lutando pela soberania. Um país grande, rico. A Ucrânia já largou a soberania. Quem vai falar que a Ucrânia é soberana, tem que ler um pouco da história da Ucrânia. A Ucrânia não está nada soberana, ela está entregue e ela se rendeu num golpe de Estado nazista contra uma pessoa eleita democraticamente. O comediante lá, o Zelensky, ele ganhou eleições democraticamente contra o Poroshenko, mas o Poroshenko tinha caído lá no Panama Papers na véspera das eleições, Panamá. E agora o Zelensky caiu no Pandora Papers, por isso que ele está sendo meio que obrigado a fazer essas ações. Então, o imperialismo usa esses negócios, artifícios, para acuar políticos de problemas muito sérios. E o Zelensky está muito sujo, inclusive no caso do escândalo da morte de pessoas ligadas ao próprio governo dele. Então, eu preciso estar atento, porque esse sujeito, ele não é nem tão perigoso assim, mas ele é um bom fantoche. Ele é um bom fantoche, porque ele é comediante, ele é igual um comediante famoso aí, né? Não vou falar o nome dele para evitar uma situação mais dramática. E a gente vê um país que se submete ao golpe, ele é totalmente oprimido, as riquezas são totalmente esgotadas pelo imperialismo, e o país que resiste vai sofrer o ataque. Então, fica aí a lição para o Brasil, é por isso que o curso de História Natural vai falar muito sobre a soberania do Brasil, porque que o Brasil, sendo um país grande, cheio de riquezas, ele está no alvo do imperialismo também, né? E também eu queria falar sobre a nossa próxima campanha de filiação no PCO. Você que está aí de saco cheio dessa confusão toda, vem para cá, para o PCO, estudar com a gente, protestar com a gente, conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo, uma visão marxista do que está acontecendo no mundo, que o Putin não é fascista, o Putin não é um imperialista, o Putin não é o mal nessa história, o Putin está defendendo o povo ucraniano do golpe e a Rússia do imperialismo da OTAN, e a gente precisa de muita gente para conversar com as pessoas, organizar os protestos, nos organizar. Então, se filie ao PCO, siga a Causa Operária TV, siga o canal Internacionalismo, contribua com a gente, e a gente continua falando sobre a Ucrânia e o que está acontecendo no mundo, aqui no podcast O Mundo em Uma Hora. Até a semana que vem. Muito obrigada, companheiro Roberto, e todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada, companheira Adriana Machado. Obrigado aí aos ouvintes. Até semana que vem. E aí se filia ao nosso partido, que a gente vai conseguir derrubar esse governo opressor do imperialismo. Abraços.